Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz que vem do Senhor Jesus. Põe tua mão e diga: viva o Senhor. Pode se sentar. Quero já de início agradecer a participação de todos vocês, os que estão aqui presentes, os que estão do outro lado através da internet. Que Deus te abençoe muito e te dê forças para continuar caminhando. Durante esse período, geralmente, nós temos observado 4 grupos que se formaram e se destacaram. Há aqueles que vêm no culto, todos os cultos, há aqueles que desde março não vieram mais nos cultos, aqueles que ligam procurando saber se pode participar naquele dia ou não, às vezes por causa das mudanças, e outros que não ligam, não frequentam, ficam realmente em casa, e todos os grupos são respeitados. Porque a palavra de Deus, ela desde o início, quando foi ministrada por Jesus, depois os apóstolos e depois os discípulos, ela nunca veio querendo obrigar o homem a nada. Tudo quanto se faz de coração, de livre e espontânea vontade. Então, esta palavra fica para todos nós que somos membros, para você que não é membro, mas consegue acompanhar os nossos cultos, como eu já fui notificado de pessoas que não são evangélicas e que estão todos os cultos assistindo rigorosamente durante este período difícil, recebendo palavra de fé, recebendo ânimo através da palavra de vida. A todos vocês que são dirigentes de uma das nossas igrejas, do Ministério Pentecostal Varões de Guerra, onde quer que você esteja neste momento, pegue esta palavra hoje e deixe essa palavra ser diluída durante a semana em tudo aquilo quanto você vai se envolver, que você vai fazer. Deixe esta palavra porque certa feita o Senhor disse ao apóstolo Paulo: 3 coisas testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 coisas testificam na terra: o fogo, a água e o óleo. Mas quando você vê o Evangelho de São João, capítulo 6, quando Jesus começa a dizer: eu sou o trigo, o grão de trigo, e se este grão caindo na terra não morrer, não pode produzir, nós entendemos todo o processo do qual o Senhor está falando. Então esta palavra tem que ser diluída aos poucos, porque tem testificação no nosso meio. Eu vou fazer a leitura no Evangelho de São João, capítulo 3, e vou deixar que parte da palavra seja falada por ela mesma, porque eu quero apenas fazer uma consideração aqui, no sentido de 2 pontos muito bonitos que aconteceram na trajetória de Jesus e que é bom ressaltar aqui. Evangelho de São João, capítulo 3. Glórias a Deus, capítulo 3. Pode acompanhar aí da sua casa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondendo Jesus: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondendo disse: mas como pode ser isso? Jesus respondendo disse: tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Na verdade, eu te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos do que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falo das coisas terrestres, não credes, como creeis se falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu ao não ser o que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Viva o Senhor! Pode se assentar, se acomode. O texto, como eu disse, é um texto muito simples, muito fácil, e como toda a palavra fala por si mesma e se explica por ela mesma, a maior parte do texto vai falar por ele mesmo dentro do teu coração, para que esta semana, Evangelho de João, capítulo 3, possa ressoar nos horizontes e fazer valer o poder que tem nesta palavra para curar, para levantar o que precisar de uma ajuda, para atravessar aquele que está à beira do abismo e que na sua caminhada você cortou um pedaço da sua cruz. Então esta palavra vai elevar, vai transpor você para o outro lado, indiferente da situação que você está vivendo. Diálogo registrado pelo escriba João, maravilhoso, que noite feliz, podemos dizer assim, que noite feliz foi a noite em que Nicodemos, um príncipe, um empresário, um político, foi até a procura de Cristo para testificar se aquelas coisas que ele ouviu era realmente verdade. Eu dou um ponto positivo para Nicodemos, porque na maioria das vezes se fala por impulso, ou se fala por boca de terceiros e por olho de terceiros, mas Jesus deixou aqui meio diálogo, dizendo: nós falamos daquilo que temos visto, e falamos daquilo que temos vivido, e não aceita o nosso testemunho. Mas ele quis dizer, então há outros que falam pelos olhos dos outros, e pela fala dos outros, os quais não se pode confiar numa pessoa, não são pessoas de confiança. Jesus estaria falando com ele.
Todas as vezes que olhamos para Cesareia do Mar, é o local onde morava Pilatos, na beira do Mediterrâneo, perto de Tel Aviv, de onde morava Cornélio, aquela longa cidade marítima, com um aqueduto de mais de 30 quilômetros, feito há mais de 2000 anos atrás, ainda está viva. Nós lembramos não da estrutura física que foi renovada várias vezes, mas nós lembramos de um anjo que veio aos ouvidos da mulher, que a própria Bíblia não cita o seu nome, mas diz a mulher de Pilatos, e ela foi acordada por um momento espiritual. Naquela madrugada, Deus pega um dos seus, vai lá em Cesareia do Mar, um dos lugares mais imponentes, um dos lugares mais visitados pelos grandes homens daquela época, grande no sentido poder financeiro, político. E fala para aquela mulher que está ao lado do marido dormindo, porque ela está mais flexível, está mais espiritual neste momento. Ele vai ter um julgamento amanhã muito pesado, que vai ficar registrado na história para sempre. Um julgamento como ele nunca antes participou e nem depois irá participar. Provavelmente ele está apagado, se preparando para amanhã. Vai lá e fala com a mulher dele. Ela está mais receptível. Diz para ela falar com o marido, para não colocar as mãos no processo desse justo, porque eu estou somente mandando um aviso. E quando foi de manhã, 5, 6 horas, ela acordou o marido e falou, amor, esta noite eu recebi uma visitação, do qual me dizia, diga para ele não colocar as mãos no processo desse justo. Então, quando nós vimos a história lá do julgamento de Jesus, onde foi colocado 2 Jesus, um Jesus chamado o Cristo, que significa o enviado, e o outro Jesus Barrabás, que era um malfeitor, que estava cumprindo uma cadeia, e era comum no final de ano, na festa das luzes, não no Natal, mas na festa das luzes, soltar um. Então colocaram os 2 Jesus na frente do povo e mandaram o povo escolher. Talvez já seria a figura do júri popular, quer dizer, a decisão do povo naquele momento, podemos dizer que foi a primeira. A quem vocês gostaríamos que prendesse e que soltasse? E eles, impulsionados por aqueles que não gostavam de Cristo, impulsionado por aqueles que não gostariam que Jesus estabelecesse o reino, disseram assim, grite para soltar Barrabás e para prender Jesus. E a história você conhece. Barrabás foi solto com uma decisão somente, se fosse naquela época poderíamos colocar nomes, mas eu não quero colocar nome de pessoas aqui, mas libera ele e deixa ele sair, e prende o Jesus. E aquele dia, o nosso Jesus cai frente a frente com Pilatos, e Pilatos lembra do recado recebido pela esposa, naquela manhã, daquele dia, e olha para o justo e fala, não, Deus disse para que eu não colocasse as mãos
Então ele pede a história da bacia de água, ele pede uma bacia com água, lava as mãos e fala: eu estou livre do sangue deste justo, porque por 3 dias ele foi observado e não foi encontrado nada de errado nele. Então Pilatos lavou as mãos, poderia ter feito mais alguma coisa? Talvez sim, mas até então ele lava as mãos daquele processo e diz: estou fora desse processo, não dou meu voto, tudo quanto fizer, corra por cima de vocês. De um lado, você vê um anjo trazendo um recado, e um recado sendo atendido horas depois do recado. Pelo outro lado, você vê aqui a história de Nicodemos, um recado sendo dado diretamente por Jesus para Nicodemos e sendo rejeitado sem que falasse palavras. Isso sucedeu no início do ministério, aproximadamente no início do ministério de Jesus. Não havia feitos, não havia tantos milagres, ou por que não dizer, somente um milagre havia acontecido, que era a multiplicação e a transformação da água em vinho, água suja em vinho, no casamento de Caná da Galileia. E esse assunto chegou até Jerusalém e chegou aos ouvidos de Nicodemos, e Nicodemos já com um feito, ele disse: olha, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais milagres que você faz se Deus não estiver com ele. Mas quais milagres? Que era o início. Quando a pessoa é sincera, quando a pessoa tem amor por aquilo que faz e não interesse, quando a pessoa olha para Jesus não como uma escada para eu subir, mas como uma cruz que vai me transportar para o outro lado, saindo da terra para o que é espiritual, ele não precisa de tantos milagres para que fale no seu íntimo, como foi Nicodemos. Olha, eu sei que você é mestre, não precisa fazer nenhum milagre, eu já vi, já ouvi, não participei, mas provavelmente ele estaria naquela festa também, em Caná da Galileia, e Jesus transforma e multiplica o vinho, e ele diz: esse homem é de Deus, não tem outro. E Jesus começa a dizer para ele o seguinte: Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver, somente ver o reino de Deus. Se você nasce de novo, Nicodemos, você vai conseguir ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, Nicodemos. Você pode viver 100 anos, ser formado em todo tipo de faculdade que você queira durante o tempo de vida, você não vai conseguir ver o reino de Deus, porque com a ciência nós não conseguimos ver o reino de Deus. Porque a palavra da cruz de 1 Coríntios, capítulo 1, do 17 em diante, ele mostra exatamente isso, porque o homem não conheceu a Deus pelo seu próprio conhecimento, mas aprove a Deus salvar o homem, aqueles que creem na loucura da pregação. Então só a ciência não daria isso, e ele mostra: Nicodemos, se você não nascer, ou se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino. E ele continua. E Nicodemos, eu chamo isso aqui de a facada no peito. Já ouviu falar da facada no peito? Dói, deve doer bastante, uma facada no peito. É quando você pega uma pessoa desprevenida e você fala alguma coisa assim, a queima-roupa para esta pessoa, e ela fica desconcertada. Isto é uma facada no peito, sabe? É você chegar para uma pessoa que realmente deve, e você fazer como o anjo disse para a mulher de Pilatos, e ler a vida da pessoa. É uma faca, a pessoa tenta se esquivar.
Nicodemos, como o principal dos judeus, um homem muito rico, um homem que tinha trânsito na justiça, na política, também no meio dos religiosos, era bem aceito. Jesus pega ele e fala para ele: olha, com tudo que você tem que nascer de novo, senão você não pode ver o Rei de Deus. Aquilo foi uma facada, porque Nicodemos poderia estar ali com alguns amigos, e o que os amigos iam entender desta prensa que Jesus deu na questão espiritual com ele. Se isso fosse com um funcionário dele, seria normal. Se fosse com um caseiro, se fosse com um cozinheiro, seria normal, por ser uma pessoa. Mas ele pega o principal e fala com ele. A história diz que Nicodemos tentou sair da história dizendo: oh, Jesus, mas eu posso voltar ao ventre da mamãe e nascer de novo? Seria aqui uma ideia sendo jogada no ar para uma futura interpretação, cá no ano de 1800 e pouquinho, sobre a reencarnação? Não sei, talvez. Pode ter sido aproveitada pouca dessas palavras para tentar fazer uma base sem base, porque pode voltar ao ventre da mamãe e nascer de novo. Jesus olhou dentro dos olhos desta pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, esta semana você vai lidar com muitas pessoas. Como não estamos podendo abraçar, cumprimentar, fazer aquele jeitinho brasileiro, o brasileiro é muito apegado, né? Muito apegado assim nas pessoas. Mas tem uma coisa que você pode fazer, com máscara mesmo, olhar dentro dos olhos da pessoa, mas olhar firme nos olhos daquela pessoa que está à frente de você. Os olhos diz tudo. Quer fazer alguma coisa, vai assinar uma proposta de emprego, está parado. Olha dentro dos olhos daquela pessoa. Levanta a cabeça e olha nos olhos. Vai fazer um pagamento, olha nos olhos. Vai receber algum dinheiro, olha nos olhos. Seja o que for que você fizer esta semana, baseado nesta palavra aqui, olha dentro dos olhos da pessoa. Não, porque eu lido com muita gente, irmãos. Eu converso com pessoas que eles ficam coçando perto assim do rosto, sabe? Coçando a barba. Outras mulheres, às vezes, mexendo no cabelo. Sabe quando a pessoa não consegue olhar nos olhos do outro? Não é, às vezes são pessoas que você nunca viu, não existe nada entre um e o outro para ser cobrado, e de repente a pessoa não consegue olhar nos olhos de alguém. Pois é, esta semana eu quero que você tenha essa prática, porque você vai ter testemunho que você vai contar para muitas pessoas. Converse com quem for, olhando dentro dos olhos, não tire os olhos da pessoa. Quantos estão entendendo? Então Jesus olhou novamente aos olhos, pegou Nicodemos que estava assim, parou os olhos nele e disse: Nicodemos, na verdade eu te digo, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique maravilhado, não fique assustado, porque eu te falei que você tem que nascer de novo, porque o vento assopra para onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Irmãos, eu acredito que Nicodemos balançou as pernas como o rei Nabucodonosor quando esteve na frente de Daniel, que os artelhos dele, quer dizer, os joelhos começaram a bater, a tremer de medo do que poderia sair novamente ali, logo depois que ele disse sobre o vento. E Jesus olhou para ele e falou: você tentou sair da facada que eu dei, né? Eu dei uma palavra muito dura para você, mas se eu estou falando para você de coisas terrestres, você diz que não entende. Quando eu começar a falar das espirituais, então você não vai entender nada mesmo. E nós estamos vivendo dias onde a maioria das pessoas que se inclinam para o lado espiritual, às vezes através de uma denominação, através de um grupo de convívio, de uma IGP, de uma célula,
que isso eu chamo de inclinação para o espiritual. Não é o espiritual, mas já está inclinando para o espiritual. A maioria não consegue entender as coisas da terra, mas querem entender as espirituais. E há uma escala de valores. Primeiro você precisa entender as coisas da terra, para depois você se inclinar para as do espírito. Não podem ser trocadas. Eu sei que há muitas pessoas que têm interrogações nas suas vidas e querem buscar a resposta no além, querem buscar a resposta no invisível. Mas Jesus diz para Nicodemos: procure saber as coisas da terra, porque elas têm explicações aqui. Se você não entender as terrenas, como eu poderei falar com você sobre as espirituais? Quem está entendendo? E Jesus falou: e tu és mestre em Israel. E tu és mestre. Da mesma forma, eu sou a favor quando as críticas, eu sou um pastor que eu não creio em crítica construtiva, tá, irmão? Toda crítica, para mim, estou dizendo que eu estou certo, não. Para mim, toda crítica tem um fundo de destruição. Toda crítica é destrutiva. Mas mesmo sendo, você pode tirar proveito. Não é tirar mel na caveira, que aí está errado. Mas você pode tirar proveito ali para fazer uma correção em alguma situação. Então, quando as pessoas criticam o nosso sistema de ensino no Brasil, dizendo que está entre os piores do mundo, que você pega, às vezes, uma pessoa, não vou classificar homem, moça, não, mas pega uma pessoa que já cursou o curso médio e não sabe, às vezes, fazer uma leitura, que não sabe fazer uma conta, que não sabe conjugar um verbo. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas não, está errado sim, está errado. Porque a escola tem a sua função de ensinar, não de educar, mas de ensinar. A educação é os pais que têm que dar, é os pais que têm que procurar, mas uma instrução, a escola é obrigada a dar. E como não tem para dar, só dá quem tem. E nós estamos vivendo uma leva dos piores, parece, professores hoje, no Brasil. Eles estão dando o que eles têm. Desculpa aqui se algum de vocês que estão aqui são professores, ou que está me vendo do outro lado é professor. Esta palavra hoje está vindo na tua direção. Não, se o sistema estiver apodrecido, que você não esteja, porque você pode ser um no meio, como foi Daniel lá na época do rei Nabucodonosor, na Babilônia. Existe um homem no teu reino que tem o Espírito de Deus. Só havia um homem e lá tinha milhares de pessoas. Se o sistema estiver apodrecido, você não é obrigado a apodrecer com o sistema. Você pode ser o Daniel no século 21. Quantos estão entendendo? E assim eu digo, na área do ensino, como nas outras áreas também. E se falando da área de ensino, eu trago para dentro do nosso meio, que é a igreja, do qual Nicodemos era príncipe dos judeus e tinha palavra na sinagoga. E Jesus falou: mas você não entende as coisas da terra, está querendo aprofundar nas espirituais? Quer dizer, você está contaminado pelo sistema. De início ele disse: olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas logo depois ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ver é uma coisa, você pode ver de longe, uma vista panorâmica. Pastor, tive uma visão do paraíso, tive uma visão de salvação, tive uma visão de igreja, tive uma visão do mundo espiritual, uma coisa maravilhosa, mas só ficou na visão. Entrar na visão, ou entrar, fazer parte do espiritual. Era isso que Jesus estava falando com ele. Ô Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver. Mas se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Então, além de ver, o Senhor quer que você faça parte do reino. Não só fique olhando a vista panorâmica. São mais ou menos comparados
com as pessoas que estão para receber uma graça de Deus. Às vezes é uma promessa de Deus em cima de uma promessa do homem. Por exemplo, você precisa de que algo aconteça na sua vida, mas no processo natural vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos. Aí você faz um voto a Deus. Vou explicar o voto. Voto é quando você fala assim: Deus, eu vou fazer um voto porque naturalmente vai acontecer durante um período daqui a 10 anos. Mas eu gostaria de começar a desfrutar desta bênção daqui a 1 ano, por exemplo. Porque quando chegar 10 anos, eu já multipliquei esta bênção e muitas vezes. Então a pessoa faz um voto com Deus. Promete a Deus algo que está além das suas forças. Voto, Deus não pede, mas aceita. E Deus diz: se você fizer, não tarda em cumprir, porque eu não agrado do voto feito pelos tolos. O tolo é aquele que vota e não cumpre. Então, no natural, era 10 anos. Ele fez um voto e não cumpriu, foi para 15 anos agora. Aumentou 1/3 ou a metade do tempo sobre aquilo que já ia acontecer naturalmente. Ele ia receber? Ia. Mas como ele prometeu e não cumpriu, ele foi lá para o final da fila, novamente. Mas se ele fizer o voto e cumprir, ele vem para a frente da fila. É isso que eu quero dizer, você economiza 70% de tempo e de força. E quando o salmista Davi disse isso no Salmo 20, ele diz assim: quando você fizer um voto, lembra também da tua oferta. Então todo voto tem que ter uma parte financeira dentro do voto relacionado àquilo que você está fazendo. Se a coisa é pequena, você faz uma oferta menor. Se a coisa é maior, você faz uma oferta maior. De onde surgiu essa ideia, pastor? Quando a arca do Senhor foi tomada e foi levada no tempo do sacerdote Eli, quando reuniram os anciões e falaram: gente, está todo mundo no nosso meio, está dando tumor cancerígeno. Tumor, a pele estourava, crescia uma verruga grande e começava a ficar daquele jeito, quando o câncer sai da pele para fora. Então, o que foi que aconteceu? O Senhor disse assim, os anciões disseram assim: leve a arca e devolva no território de Israel. E além de levar a arca, faça uma oferta e coloca nas alças do lado, equivalente ao que você está vivendo. Se na sua família tem tumor, então faça um tumor assim de ouro e coloca do lado. Se a tua família foi comida por ratos, que deu praga de ratos, e começou a comer as pessoas porque era atraído pelas feridas, se a tua família foi comida por ratos, faça um rato de ouro e coloca junto com a arca. Esta que é a história do voto, nasceu por aí. Devolva a Deus o que é de Deus e faça a sua oferta segundo a sua necessidade ao lado da arca e vai lá no campo da terra onde já pertence Israel e coloca ela lá, que eles virão buscar. E foi o que eles fizeram. O câncer sumiu do meio do povo, mesmo que eles eram inimigos de Deus. Eles eram inimigos de Deus, o povo, mas fizeram o que é certo, a palavra teve que cumprir. O câncer imediatamente sumiu do meio deles. Então, vamos trazer isso aqui. Pastor, eu tenho uma bênção para receber e quero desfrutar dessa bênção um tempo maior. Então, faça um voto para que ela chegue mais rápido. Faça um voto e cumpre. Voto é sacrifício. Não adianta você fazer um voto de algo que não te doa. O voto tem que doer. O pastor Ralph aqui vai fazer. Eu vou fazer um voto de todos os dias fazer um jejum de 4 horas, por exemplo. E vou fazer isso durante 30 dias. Ó Deus, eu vou fazer um jejum de 30 dias, 4 horas por dia, e vou fazer também uma oferta para ajudar a tua casa de R$500, por exemplo. Segundo o Salmo 20, ao fazer um voto, lembre também
da sua oferta para que seja aceito o seu voto. Salmo 20. Então eu falo isso com Deus, sabe o que Deus vai falar comigo? Ele vai falar: filho, isso não é voto, porque um jejum de 30 dias, 4 horas por dia, qualquer criança pode fazer, não está te custando nada. Então, voto é sacrifício, mas se eu falar com o Senhor: Senhor, eu vou fazer um voto de 6 da manhã até as 10 da noite, por exemplo, só vou me alimentar depois de 10 da noite e vou fazer isso por 3 meses em prol de algo que eu preciso. Deus vai falar: agora já ficou, já dói um pouquinho. Voto é oferta de sacrifício. Eu vou ofertar a Deus o jejum, tá certo? E Deus vai falar: esse aí dói, esse é voto. E eu vou falar como eu falei quando foi comprar o terreno aqui, eu não tinha o dinheiro, mas tinha um carro. E eu falei: eu quero fazer uma oferta de 50 mil para comprar o lote da igreja. Eu só tinha um carro, eu não tinha o dinheiro, mas tinha o carro. Então eu baixei um pouco o valor do carro, vendi para um irmão da igreja mesmo, o qual me pagou certinho, e eu fiz a oferta e comprei um outro, peguei o carnezinho para começar a pagar de novo. Então, eu tinha os 50 mil? Não, mas eu fiz o voto de fazer? Fiz o voto. Então, se eu não cumprir, eu vou para o final da fila. Mas se eu cumprir, porque para mim era um voto, talvez para você não seja muita coisa, mas para mim foi um voto muito grande a oferta que eu falei de fazer 50 mil reais de oferta. Aí Deus falou: meu filho, isso aí é 1 ano, 2, 3 anos para você conseguir isso. Eu vou, com toda certeza, te abençoar. E foi onde eu fiz o voto. Quantos estão entendendo? Deus pediu, pastor? Não. Deus não pede voto. Está escrito em Eclesiastes 3. Mas se você votar, Ele aceita. Mas que você cumpra o seu voto, porque Ele não agrada, quer dizer, Ele fica nervoso quando você vota e não cumpre. Mas não faz voto, como eu disse, fazer um voto de parar de beber Coca-Cola. Isso não é voto, isso é tentar a Deus. Para fazer um voto, você deve pensar, se é 2, 3 pessoas na casa que vai envolver no voto, chega uma conclusão e fala: gente, vamos fazer esse voto, o câncer tem que sair. Viu na terra dos filisteus? Por que está acontecendo esse mal? Porque eles tinham levado a arca, que é de Deus, para a terra dos filisteus. E depois no templo de Dagon. E quando a arca foi colocada no templo de Dagon, os braços da imagem caiu. E eles colaram o braço de novo, o corpo caiu diante da arca. Por quê? Diante daquilo que é de Deus, até o diabo tem que se curvar. Quantos entendem isso? Então, todas as famílias de vocês têm câncer, faça um tumor, faz assim, um tumor, uma pelota de ouro, coloca junto como voto. Foi comida por rato? Foi roída? Rato mexeu com vocês? Faça um rato de ouro e coloca do lado da arca em oferta. E leva a arca, devolva a Deus o que é de Deus. Nicodemos, você não entende as coisas terrenas e você quer entender as espirituais? Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Não tem como você ver e nem entrar no reino de Deus. Aí passou. Eu falei sobre a palavra que o anjo falou na madrugada para a esposa de Pilatos. Diz ao seu marido para não tocar nas coisas deste justo. E ele tirou as mãos. Nicodemos recebeu frente a frente com o próprio Jesus, em vida. E não atentou, naquele momento, ele deixou a soberba falar mais alto. Por quê? Lá na casa dele, a história é essa. O amor, falando para a esposa dele: eu vou encontrar Jesus esta noite. E quando eu encontrar, eu vou dobrar aos seus pés. E eu vou beijar os seus pés. E eu vou adorá-lo como Messias. Eu vou fazer o reconhecimento dele como Messias. E eu vou chorar, e vou me quebrantar, e vou pedir ajuda. Isto foi na casa. E ali foi Nicodemos. Quando ele chegou onde estava Jesus,
à noite, nas ruas de Jerusalém, talvez já subindo para ir para Betânia, onde era a sua pousada, na casa de Lázaro ou de Simão. Nicodemos para ele e fala: Senhor, irmãos, o homem, às vezes longe do espiritual, ele é humilde. Ele fala, ele tem aqueles pensamentos bons: eu vou fazer isso, breve isso aqui tudo vai acabar, eu quero fazer alguma coisa em vida, eu vou fazer. Ele fica bom, ele fica uma pessoa tratável. Mas quando ele vai num embate frente a frente, muitas vezes o homem muda. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos olhou e falou: bom mestre, como se diz, vamos falar de mestre para mestre. Mas lá atrás ele não falou que se dobraria aos pés de Jesus? Agora, quando viu Jesus frente a frente, ele quis falar a mesma altura de Jesus. Como se diz, eu vou dar uma carteirada também, eu também sou mestre. Vamos falar de mestre para mestre. Foi por isso que Jesus deu aquela palavra dura e demoliu ele de uma vez com aquela palavra, porque só há um mestre, que é Jesus. Os outros são aprendizes de mestre. O texto diz o quê? Que 3 anos depois, olhe bem, o texto eu li até o versículo 23, para dar o entendimento e o texto falar por si mesmo, mas isso aqui começa em 1 ano e 3 anos depois termina esse texto de 23 versículos. Porque 3 anos depois, Jesus falou: olha, deixa eu falar para você, ninguém subiu aos céus, a não ser o que de lá desceu, a saber, Jesus Cristo, Filho do homem. Ele está falando, eu. E da forma como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Nicodemos ouviu tudo aquilo, baixou a cabeça e foi embora. Teve a oportunidade frente a frente de transformar a vida dele de uma só vez, de mudar tudo, a família dele, a crença familiar, de uma só vez, e não fez. Assim acontece com muitos na atualidade. Tem a oportunidade frente a frente com Deus, por meio de uma pessoa, por meio de um anjo, por meio de uma igreja, por meio do próprio Senhor Jesus, e não aproveita e continua sofrendo as suas mazelas, colecionando derrotas, colecionando fracassos no meio da família, colecionando doença, que doença vai uma, vai brotando outra, daqui a pouco tem vários na família. Eu falei para uma senhora aqui na igreja essa semana, eu fui chamado para uma família lá de Caratinga, mas que hoje a maioria mora Rio e São Paulo, né? Que o moço estava com câncer, um grande político, vice-presidente, estava com câncer. E naquela época que ele estava com câncer, havia mais 21 pessoas da família que estava com câncer. Aí você me pergunta: pastor, isso não é maldição, não? O câncer existe, pode acontecer com qualquer pessoa, porque somos carne. Ou melhor, estamos revestidos de carne, nós somos alma, mas estamos revestidos com esse corpo de carne que Deus nos deu em Gênesis 3:21. Então, quando o câncer chega, ele é uma maldição, ele tem o lado científico, mas ele tem uma maldição também. Agora, se encontrar 21 pessoas com câncer, pastor, é natural. É natural? Se não correr rápido, porque o câncer mata rápido, se não correr rápido, daqui a pouco é 30, é 35 pessoas, daqui a pouco todos na família têm. Então o que tem que fazer? Tem que fazer o rato, fazer o tumor e paralisar isso imediatamente, para ver se ainda dá tempo de recuperar alguns. Mas pelo menos a maldição será quebrada. Quantos entendem essa palavra? Nicodemos teve a chance, frente a frente, deixou a chance passar. Foi para casa e a esposa dele deve ter falado: amor, como é que foi o encontro? Você foi aos pés? Você beijou? Você certificou que ele é o Messias? Você reconheceu-o como Messias? E ele deve ter dito: não consegui. A soberba falou mais alto.
A prepotência falou mais alto. A ansiedade tomou conta do momento, fiquei sem palavras. E ele me deu, foi uma dura ainda, falando que eu não sou nem, que eu não entendo nada. 3 anos depois, Jesus vai para o Calvário, na sua condenação à morte de cruz, que aquela cruz ali era sua, não era minha, não era dele, era sua e minha, né? Aquela cruz era minha e era sua. Jesus arrasta aquela cruz e sobe ao Calvário com aquela cruz. Naquele momento, Nicodemos estava ali? Estava ali a parte política representada de Israel, estava ali a parte jurídica ali representada, estava a polícia, os soldados especialistas em golpear pernas para quebrar os fêmur, para que o corpo arriasse e a pessoa morresse asfixiada, presa, porque o peito é levado para frente e morre asfixiada porque não podia ficar depois das 18. Então o soldado passava e batia, quebrava os ossos todos. Lá há 680 anos atrás, o profeta Isaías deu uma profecia dizendo: ele vai para a cruz, quebrarão a perna dos outros que estão lá, mas nenhum osso deles será quebrado. Quando aquele soldado golpeador, com aquele taco de beisebol, como se fosse para a gente entender, golpeou o primeiro, Jesus era o do meio, ele tinha que ser o segundo. Saltou ele para criar mais emoção, quebrou do segundo. Pá, o corpo arriou, morte asfixiado. Agora é Jesus. Deixou Jesus por último. Quando cutucou ele, já estava morto, não quebrou nenhum osso para cumprir a palavra do profeta Isaías. Naquele momento que a cruz foi levantada, que prega a pessoa embaixo, a pessoa arrasta um pau só o grande, o pequeno fica no alto da crucificação. Chega lá, põe junto, prega a pessoa na cruz, amarra com o cipó o corpo, põe a ponta da cruz no buraco e agora vamos levantar a cruz. Naquele momento que a cruz estava sendo levantada, Nicodemos foi tocado por Deus e a conversão dele vem 3 anos depois. Ele lembrou como Moisés levantou a serpente lá no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi este o momento que Nicodemos saiu arrastando, saiu gritando, saiu dizendo: Jesus, eu tive chance há 3 anos atrás, quando tu estava vivo, e agora eu vendo você aí minutos para morrer, me salva, não me deixe para o inferno, faça alguma coisa por mim. Irmãos, o desespero daquele homem foi grande, mas ele teve a chance e deixou a chance embora. O outro ouviu a visão de madrugada, a esposa falou para o marido, ele atendeu imediato. Ele não era santo, mas ele atendeu imediato, porque veio da parte espiritual. E ele, quando viu aquela cruz levantada, ele disse para mim: então esta é a minha chance. Ele correu para Jesus. E deve ter chegado e pedido e gritado: olha, me aceita, ainda dá tempo, eu quero entrar, me aceita, não me deixa fora. E a história conta que Nicodemos converte. Por quê? O judeu não se toca em morto, preste bem atenção. É uma tradição, não se toca em morto. É só você lembrar que Jesus parou um cortejo, lembra? Lá próximo a Galiléia, uns 40 quilômetros mais ou menos ali, em direção do Líbano, uma cidade pequena, Naim, e vinha uma viúva da cidade de Naim, não era o marido que chamava Naim, levando um filho, uma viúva levando o último filho, o único filho que ela tinha. Jesus para o cortejo, para um pouquinho. O morto estava em cima de como se fosse uma cama com roda, um esquife. Diz a Bíblia, abaixando Jesus e tocando no esquife. Ele não tocou no cadáver, porque se ele toca no cadáver, ele era contaminado. Então, tocando no esquife, o rapaz levantou. Então, como costume, os judeus não tocavam em morto, mas no momento está registrado isso em Marcos, capítulo 14, 15. Um registro dos melhores que tem, mostrando que Jesus era realmente o Cordeiro de Deus, o relato de São Marcos aqui.
coisa fortíssima, fortíssima. E diz assim: porque bem ele sabia que os principais sacerdotes tinham o entregado, mas Pilatos e os principais sacerdotes incitavam a multidão acerca de Barrabás, e Pilatos respondeu e disse outra vez: se queres, pois, que faça, então chamai rei dos judeus. E naquele momento, Jesus foi crucificado. Este relato de São Marcos eu digo que é o mais perfeito da crucificação, porque é aqui que mostra a conversão de Nicodemos. Diz o texto assim: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e açoitaram Jesus e entregou para que fosse crucificado. Soldados levaram do palácio para a sala da audiência e convocaram a corte e vestiram de púrpura e, tendo uma coroa de espinho, lhe colocaram a cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: tu és o rei dos judeus? Mas este relato aqui, ele provoca na gente assim, os pelos sobem. Porque para você que já assistiu algum julgamento de uma pessoa que deve, não é nada, ele deve. Quem deve tem que pagar. Mas quando você vê o inocente sendo levado desta maneira que o levaram, aí eu vou falar para você. A gente tem que parar e pensar duas vezes, repensar o nosso curso de vida, sim ou não? O texto diz assim: e chegando José de Arimateia, um senador honrado que também esperava o reino de Deus, ousadamente foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou dele ter ido e perguntou: ele já está morto? 3 horas da tarde. Esse relato é puro, finíssimo, esse relato aqui. E Pilatos se admirou e disse: ele está morto. E chamando o centurião, perguntou: ele já morreu há muito tempo? Tendo certificado pelo centurião que o corpo estava morto, deu-lhe para José de Arimateia, o qual o embrulhou em um lençol e o depositou no sepulcro lavado com pedra. Quando você vê o relato de Lucas, você vê exatamente: mas você vai pedir o corpo de um defunto? José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, discípulo oculto, e Nicodemos, discípulo convertido no momento da crucificação. Nós queremos o corpo. Em Lucas, Nicodemos, nós queremos o corpo. Aqui, José de Arimateia, nós queremos o corpo. Dá para você entender que eles carregaram o corpo de Jesus do Calvário até o lado de baixo, onde era a sepultura, e colocaram na sepultura. Só uma pessoa convertida não sente vergonha das coisas de Deus. Sabia disso? Só quem é nascido de novo não sente vergonha das coisas de Deus. O homem, na sua naturalidade, sem Deus, ele tem vergonha das coisas de Deus. É só ter um amigo, ou ter uma pessoa, ou estar num ambiente onde tem mais pessoas, que, se possível, nem a Bíblia ele carrega, porque ele tem vergonha de carregar a Bíblia. Porque o que os outros vão pensar de mim? Eles vão olhar para você e ver que você é um servo de Deus honrado, que você foi lavado no sangue vertido no Calvário. É isso. Então envergonhe-se de qualquer coisa, mas nunca se envergonhe de Deus, nunca se envergonhe de Cristo. Ah, pastor, a minha namorada, eu carregando uma Bíblia, o que ela vai pensar? Então bota um revólver na cintura. Se ela pular no seu braço porque você está com um revólver na cintura, porque ela quer ver você no fundo de uma cadeia, meu irmão. Você não pensa isso não, minha irmã? Se ela gostou porque você é um homem de Deus, você carrega uma Bíblia, sim. É melhor carregar uma Bíblia do que carregar um pouco de cocaína para poder traficar. É muito melhor, porque mostra que você já lavou, ou carregar alguma coisa para furtar de alguém, como aí a gente vê, infelizmente, a nossa política do Brasil aí. Isso aqui não é vergonha, não, isso é honra. Isso é honra. Quando a gente vê a igreja lá na Coreia do Norte, tem cristão, pastor? Tem. Onde eles reúnem? No esgoto. As caixas de esgoto com 1,50 m, 2 metros de diâmetro,
eles descem pelos bueiros, se encontram no subterrâneo, no meio do esgoto, com um pedaço de papel de uma Bíblia. Um pedaço só eles levam. Encontra 3, 4, 5 ali, porque cada um veio de um tubo, de um cano, e falam de Jesus ali, e oram a Jesus, e guardam o papelzinho, porque se for pego aquele papelzinho, morre a pessoa e às vezes a família toda, dependendo do caso. Eles encontram de 15 em 15 dias nos esgotos, na Coreia do Norte. Então, quando você vê isso, e aqui nós ainda, por enquanto, ainda temos liberdade de falar, somos cristãos, temos a Bíblia e cremos na Bíblia e cremos no Senhor Jesus, Ele é o Messias, Ele é aquele prometido de Deus que viria para buscar a sua igreja. Fale isso. Se o seu patrão não gostar, fale. Se a tua esposa não gostar, fale. Se o teu namorado, namorada não gostar, fale. Hoje ela tem a oportunidade, ou ele tem de conhecer, e às vezes não quer. Amanhã talvez será tarde, mas pode ser que não seja tarde, como foi para Nicodemos. Amém? Então deixa a palavra para você. Nicodemos se envergonhou, mas 3 anos depois ele ainda conseguiu, entrou pela frestazinha, né? No último suspiro ele ainda conseguiu entrar. Mas agora não, nós temos a salvação pela crença. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que derramou o sangue por você, você é salvo. Quero fazer uma pergunta: que há alguém no nosso meio hoje que ainda não é salvo? Se Jesus voltar hoje, você fica aqui? Se Jesus voltar hoje, você vai ser conduzido para o inferno? Por falta de uma decisão, você nunca fez uma decisão ao lado do Senhor, dizendo de peito aberto: eu quero aceitar Jesus como meu único, suficiente, quer dizer, não preciso de mais nada para associar com Ele, para me salvar, suficiente Salvador da minha vida. Prometo segui-lo, prometo melhorar cada dia para Ele, que é confissão e juramento. Se você nunca fez isso, mas você só frequenta, você ainda não é um cristão. Cristão é pela confissão. Pode fazer à distância, me ouvindo agora? Pode fazer. Então, você curvar a sua cabeça e você falar: Senhor, eu aceito o teu Filho Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você pode fazer isso aí agora, fazer um reconhecimento. Pode fazer aqui agora, se você quiser. Pastor, então, por essa explicação, eu não sou cristão ainda. Se você não é cristão, pensa bem, você está no meio de cristão. E você não é cristão. A igreja desaparecerá da terra, você vai ficar. Você já imaginou o que vai ser para você? Então, se você gosta de estar no meio, é melhor que você se converta e se torne um cristão. Porque, lembre bem, nós não somos religião. Jesus não fundou uma religião, ele deixou o cristianismo. Nós somos cristãos. Quem é religioso é religioso. Nós somos cristãos. Quer hoje fazer a sua decisão e falar: eu quero aceitar Jesus. Vou melhorar primeiro, pastor, depois que eu melhorar, já vi que você vai ficar aí mesmo. Porque Jesus não quer que você melhore, Ele quer melhorar você. Ou melhor, não quer melhorar, Ele quer transformar. Melhora, você vai para uma escola, às vezes a pessoa é presa e melhora porque foi preso, ou vai no médico e melhora porque foi no médico. Jesus não oferece melhora para ninguém, Ele oferece transformação. Transformação é diferente de melhora. Quantos entendem essa palavra? Então eu falo para você, vou fazer uma oração. Você pode curvar a tua cabeça neste momento. Se você quer confessar o Senhor, você pode confessar onde você está. Depois de uma oportunidade, você pode pedir e dar o testemunho aqui na frente: pastor, naquele dia eu confessei a Jesus e eu passei a sentir o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero contar o testemunho. Você pode contar o testemunho, tá certo? Curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, nesta noite bendita de oração, Senhor, há pessoas do outro lado e há pessoas presentes que ouviram a tua mensagem. Uma mensagem que vai circular durante toda a semana no nosso afazer diário.
Mas há decisões que estão sendo tomadas neste momento. Eu não conheço o pensamento, a intenção do coração, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe da intenção do coração. Sonda cada um que está ao alcance desta voz agora, se está havendo uma confissão que o Senhor é Deus, que Jesus é Filho de Deus e Salvador, e há uma promessa de melhorar a cada dia. Sela esta pessoa agora com esta confissão. Coloque anjos ao lado desta pessoa. Senhor, coloque proteção para que o inimigo não vá contra esta decisão. E levanta esta pessoa na força do teu poder, pela transformação que o Senhor é o único que pode fazer isso. Toca onde estiver uma pessoa. Senhor, eu oro por aquele também que reconhece que o caso cresceu muito, o problema se alastrou a nível familiar. Seja qual for o problema, ó Deus, e ele está, ou ela, nesse momento, está com o pensamento de fazer um voto em favor da família. Eu não posso orientar o que e como, mas o Senhor pode orientar esta pessoa como se livrar, como se fortalecer, como sair deste quadro toda a família. Senhor, que este voto, se for feito, seja aceito pelo Senhor e que o Senhor dê força para que esta pessoa cumpra este voto familiar ou pessoal, para que possa estabelecer um momento melhor no meio desta família. Eu oro neste momento abençoando, ó Deus, a família de todos os servos do Senhor, aqueles que já são servos, os que estão chegando hoje, os que estão do outro lado com algumas dificuldades, das quais também temos do lado de cá. Põe as tuas mãos agora, Senhor, visita esta pessoa. Prevaleça o teu poder, prevaleça a tua unção, que o teu nome seja glorificado, que esta semana seja uma semana de muita bênção para a tua igreja. Eu quero repreender agora, Senhor, toda ansiedade e desespero para aquele que foi e fez o teste e deu positivo para a Covid-19, Senhor, que às vezes entra num desespero. Eu peço, Senhor, livra da ansiedade, do desespero, e que esta pessoa tenha condição de segurar uma semana, 10 dias, para que saia livre do outro lado. Nós entregamos nas tuas mãos a todos os que testaram positivo, os que estão em grupo de risco, aqueles, ó Deus, que não sabem o que está acontecendo. Eu peço que as mãos do Senhor nesta semana venha mesmo ser colocada sobre todos quanto buscam do Senhor, e que haja esta fé circulando no meio da tua igreja, e nós te agradecemos em nome de Jesus.